salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Mengão fecha 2 contratações para 2025 e agita a web. E não para por aí, José Boto tem conversas adiantadas com possível substituto de Wesley, vendido para a Roma da Itália. Temos informações importantes sobre a próxima partida pelo Campeonato Brasileiro. Essas e outras informações do Flamengo agora. Semana de muito Brasileirão, né? O Flamengo joga amanhã contra o Bragantino ao vivo na Globo, logo depois de Vale Tudo. Então eu vou chamar aqui a Duda Dal Ponte, que vai contar pra gente sobre um reforço confirmado no Flamengo. Certo, Duda? Boa tarde. É isso, Mari. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Manhã agitada aqui no Flamengo, a começar por essa contratação do meia Saúl, do Atlético de Madrid. O meia espanhol de 30 anos chega hoje à tarde ao Brasil, vai fazer exames amanhã para assinar um contrato até 2028. No Atlético de Madrid, ele trabalhou com o técnico do Flamengo, o Filipe Luís. Mesmo assim, o Flamengo segue no mercado para contratar outro meia, o Carrascal, do Dinamo Moscou. Tá quase tudo certo, faltam detalhes e nos próximos dias o Carrascal deve chegar no Brasil. Tem saídas também, tá? O Wesley tá quase indo para Roma da Itália. Tá tudo certo, mas o Flamengo não quer assinar o contrato com a Roma antes de encontrar um lateral direito. Enquanto isso, o Wesley vai para a partida de amanhã e o Flamengo está no mercado buscando um lateral direito jovem e brasileiro por conta do limite de estrangeiros no elenco. Nesse momento, os jogadores estão aqui no Ninho do Urubu, concentrados. Teve treino na parte da manhã, às 2 da tarde eles partem para o aeroporto para ir para Bragança Paulista para essa partida contra o Bragantino amanhã. E o Flamengo tem uma lista de desfalques, está 7 no total, mas eu destaco 3 novas baixas, o Danilo e o Plata por lesão e o Alan aí que foi poupado por conta de uma fascite plantar, então para controle de carga, viu? Temos a notícia boa. Qual é, Venê? Enfim, reforço chegando ao Flamengo, depois de muita demora, muita reclamação da torcida. Tem um espanhol chegando ao Flamengo, um espanhol que jogou com o Filipe Luís lá no futebol europeu. Se trata de Saúl, jogador que atua no meio de campo. Ele atua muito mais pela meia direita, mas também faz a meia esquerda. Já jogou de volante, inclusive, curiosidade, já jogou de lateral esquerdo e até mesmo de zagueiro na carreira dele. Tem 30 anos, está de saída do Atlético de Madrid. Ele estava a caminho de um clube turco. Em cima da hora ele desistiu. Por quê? Porque ele recebeu uma ligação do Flamengo, do Filipe Luís, do José Boto, conversou e foi uma negociação extremamente rápida. Proporcionalmente falando, foi assim, totalmente diferente da negociação com o Carrascal, porque essa negociação foi dias. De fato, ele topou o projeto e está desembarcando aqui no Rio de Janeiro nessa terça-feira, por volta das 18 horas, o famoso 6 horas da noite, para se apresentar ao técnico Filipe Luís e assinar o contrato válido por 3 anos. E quem é esse jogador? Ele chega aí para ocupar qual espaço no Flamengo? Então, vamos lá. É bom você me perguntar isso, porque muita gente acha que ele vem para ser o substituto do Gerson. E essa não é a ideia da comissão técnica e nem da diretoria. É um jogador versátil, é um jogador que pode agregar em vários setores do meio de campo. Repito, ele atua muito mais como meia-direita, que de fato era uma posição que o Gerson fazia. Mas a ideia da diretoria não é passar para um torcedor que está contratando o substituto do Gerson, que eu acho que não faz o menor sentido. São de fato jogadores totalmente diferentes. Mas é um jogador que é considerado o coringa espanhol, que atua pela meia-direita, meia-esquerda, tem uma longa passagem pelo Atlético de Madrid, ele é considerado ídolo lá, jogou uma temporada muito bem pelo Chelsea e na última temporada ele atuou pelo Sevilla por empréstimo. Então, assim, muita gente pode criticar a contratação dizendo é um jogador que está em declínio, o Atlético de Madrid está topando ceder, porque o Flamengo não vai pagar nada para ter esse jogador do Atlético de Madrid. Ele está rescindindo o contrato dele com o Atlético de Madrid. O Flamengo só negociou... O Almada que chegou agora lá, né? Exatamente. O Flamengo só negociou luvas e salário com o jogador. Então o Flamengo não está fazendo investimento alto para contratar esse jogador. Muita gente critica, está contratando um jogador em declínio. Não, gente. De fato, ele está em declínio na carreira dele, mas no futebol brasileiro, ele tem totais condições de render e jogar o bom futebol que ele sabe jogar. É um jogador que, enfim, todo mundo conhece esse jogador. Ninguém fica no Atlético de Madrid durante anos como ele ficou, sendo ruim de bola. Pelo contrário, ele jogou ao lado do Filipe Luís. Então o Filipe Luís conhece muito bem esse atleta. Então ele chega para fazer a meia-direita, mas a diretoria do Flamengo e a comissão técnica entendem que ele também pode fazer a meia-esquerda e até mesmo de volante, caso seja necessário. Cobra da bola, né? Sempre bom ter, isso é bom. 30 anos, assim, é um jogador que vai assinar 3 anos de contrato, então eu acho que foi uma contratação muito boa do Flamengo. Não tem como a gente dizer que vai dar certo.
Não tem como, a gente não tem essa certeza, tem um período de adaptação, a primeira vez que ele vai atuar no futebol brasileiro, mas acho que, entre aspas, a aposta é uma aposta muito boa. O assunto agora no Futebol 360 é o Flamengo, indo atrás de mais um reforço, Saul. Acerta a pronúncia? Não tem segredo aí, né? Não. Saul. Flamengo de olho em espanhol e a gente tem números dele na nossa tela. Saul, é o sobrenome? Como é que é o sobrenome? Níguez. Níguez. Saul Níguez nas últimas 3 temporadas. Obrigado, amigo André. Tem muita informação, hein? Na temporada 22-23, 38 jogos, 15 como titular. Fez 3 gols e 1 assistência. Temporada 23-24, mais jogos. 49, 23 como titular, 2 gols, 5 assistências. Melhorou em assistência, hein? E nessa temporada agora, a última, 24-25, 26 jogos, 19 como titular, 1 gol e 6 assistências. Amigo André. É um meio-campista que não vive o seu auge, mas que tem uma história gigantesca no Atlético de Madrid. São mais de 400 jogos, foi campeão de La Liga, vice-campeão de Champions, trabalhou com o Felipe Luiz, inclusive jogou também com o Jorginho no Chelsea. É um atleta que fisicamente não tinha problemas, tanto que ele vinha atuando regularmente no Sevilha na última temporada. Mas a última vez que ele foi mais titular do que reserva em uma edição de La Liga foi na temporada 20-21, que ele começou 22 jogos. Titular absoluto foi na anterior, 19-20, aí que ele foi a última vez que ele foi titular absoluto. Então é um cara que não vive mais seu auge, tanto que foi emprestado para o Chelsea depois, na última campanha estava emprestado até por 2 anos ao Sevilha, né? O empréstimo foi terminado antes e o contrato rescindindo com o Atlético de Madrid. Então não vive o seu auge, mas ainda é um cara que fisicamente tem jogado constantemente e tem um nível que eu acho que pro futebol brasileiro ele vai ocupar um papel importante na equipe do Flamengo. Acho que é um reforço num setor que era importante. Não tô comparando o jogador e nem a importância, acho que nem é para chegar como substituto do Gerson, mas pensando em característica da versatilidade dele, é um cara que pode jogar mais recuado, pode jogar aberto pelos 2 lados, pode jogar aberto pelo lado direito como o Gerson joga e é canhoto. Ele pode jogar, André, então, por exemplo, na do Gerson ou na do Arrascaeta? Na do Gerson é exatamente isso, assim, porque ele pode jogar aberto pela direita sendo um canhoto. E com essa característica, ele é um cara que pode jogar naquele lado, mas sem a característica de ponta, assim como o Gerson. Então por isso que eu estou comparando em termos de característica. Não estou falando de importância, é o substituto, é o cara que é melhor que o Gerson, é pior que o Gerson. Pode substituir o Arrascaeta também. Não, mas na do Arrascaeta eu acho que mais não, dificuldade. eu acho que aí seria mais o Carrascal, por exemplo, que tá vindo. Acho que ele jogaria mais recuado. Acho que ele joga mais recuado. Aparecem alguns números ali na tela, não tantos, mas apareceram alguns números de assistências. Por isso que eu perguntei. Mas não é uma assistência diferente, né? Da que a gente está acostumado a ver com a Arrascaeta, por exemplo. Né? Normalmente é um passe mais lateral. Exato. Não é uma coisa assim da bola enfiada e tal. Boa. Então não são tantas assistências assim. Mas às vezes você tá no meio de campo, dá o passe pro lado, o cara chuta, conta como assistência. A maioria é assim, no caso. Então eu acho que ele vem muito podendo ser essas diferentes opções que ele oferece pro Felipe Luiz, mas, lógico, no momento... Mais pro Gerson, então. Exato. O Gerson vive um momento melhor do que o Saul, tecnicamente falando. Você tá falando de um cara que era protagonista do Flamengo. Não acho que o Saul chega para ser o protagonista do Flamengo, mas ele pode oferecer essa característica dentro do meio de campo. Eu acho uma contratação, até pelo fato do Felipe Luiz conhecê-lo tão bem, um cara ainda de 30 anos, então ainda não é um cara que tá vindo para encerrar a carreira, longe disso. Tem jogado constantemente, mesmo perdendo espaço no Atlético de Madrid antes do empréstimo para o Sevilha, ele atuava direto, ele jogou quase todas as rodadas do Campeonato Espanhol, a maioria saindo do banco. Então acho que até vindo no contexto do futebol brasileiro, na carência que o Flamengo tem, eu acho que é uma contratação interessante, ainda que não seja para ser, olha, vai entregar a mesma coisa que o Gerson entregava, ainda que dentro do posicionamento ele pode ser um encaixe ali naquele setor. E até porque, Dom, que apesar de também ser polivalente, eu vejo o Saul com uma característica também diferente do Gerson no aspecto técnico. Né? O Gerson é um meia mais clássico, um cara que começou jogando como um articulador, às vezes até como atacante na base, recuou e foi muito bem. Na França, o Gerson também jogou mais adiantado, atacante com o Sampaoli, não foi? Exato. Então, o Gerson é um cara mais refinado com a bola. O Saul tem uma boa técnica também, mas é um cara que no auge, ele jogou, se
fez muito da dinâmica que tinha no meio-campo. Um jogador ali que até uma dinâmica, de fato, que faltou ao Gerson na primeira passagem pela Europa. Um cara que estava em todo lugar do campo, que chegava com facilidade à área. Então, nesse aspecto, ele sempre foi muito bem. Mas, bola por bola, eu vejo o Gerson com mais qualidade técnica, o que não significa que o Saúl é mau reforço. Pelo contrário, é mais uma bola dentro do Flamengo, mas que não se cria a expectativa que o Saúl seja o novo Gerson. Porque é isso, a característica é diferente, o Gerson tinha uma coisa que contava demais, que é a identificação com o clube, o fato de já ser um campeão, um cara aprovado, testado e aprovado, um cara que tem conexão com o torcedor, liderança de vestiário. Então isso daí não se repõe. Mas do ponto de vista de opção para o treinador, de ter um cara como o Saúl, eu vejo que é algo que o Felipe Luiz certamente observou pelo tempo que jogou com o Saúl. Felipe adora, que é um jogador muito tático, né? De cumprir funções táticas em campo. Então ele pode jogar no meio de campo aberto pela direita, aberto pela esquerda ou por dentro. Por dentro, um pouco mais atrás, tá? Isso. Não como 10. Exato. Pode ser um volante. Muito. Antigo. Um segundo volante ali e tal. E acho que a grande diferença que o Breyer está falando, assim, é aquela coisa do talento do jogador brasileiro, que é aquela malemolência, é aquele swing, é passar o pé em cima da bola, que o Gerson tem. Ele não, ele é um jogador mais de pegada, de força, de movimentação, sabe? Mas com boa técnica também. De obediência tática. Boa técnica, mas não é no nível do Gerson. Então, o Gerson, tecnicamente, é um jogador mais qualificado que o Saúl. O Saúl, acho que é um jogador muito tático. Muito de exercer as funções que o técnico determinar a ele. Ó, quero que você faça essa função, volte aqui, marque ali, se apresente no ataque acolá. Ele é um jogador que vai cumprir isso. Mas ele é mais força do que técnico. Isso jogava com o Simeone. Exato. Jogou tanto tempo com o Simeone, não é? E versatilidade, que o Simeone também exige. A intensidade que o Felipe Luiz pede, acho que ele vai entregar. Isso, sem dúvida. E quando eu falo do Gerson colocando, eu estou meramente falando de posicionamento. Não estou querendo comparar os jogadores, como eu falei. Ocupar o espaço. Exato. Acho que ali ele cabe exatamente dentro do que o Gerson fazia, mas com características de jogadores diferentes. E o Saúl também é um cara que tem lastro vencedor. Não dá para se apegar só nas últimas temporadas. Na última, então, estava no Sevilha, um time que tem dificuldades há 2 temporadas, lutando contra rebaixamento. Então, não dá para colocar na conta dele números abaixo. Tá muito relacionado ao time em que ele estava. E o Flamengo, mesmo no cenário em que o Saúl não exploda, o Saúl não vire esse titular absoluto, mas ainda assim pode ser um novo Vidal, um cara que não é titular, mas entra... Não, mas o Vidal não foi bem no Flamengo. Isso que eu ia falar, Breyer. Se for o novo Vidal, vai decepcionar. Mas é que o Vidal... Concorda? Mas é que o Vidal, Abel, tinha uma expectativa. Pô, o cara, ele sempre quis jogar no Flamengo, sempre ele jogando em diretas, demorou a realizar e chegou como um cara muito grande, de seleção chilena. Mas olhando ali... Vidal chamou mais atenção na comemoração do título. Não, de cima do carro. Mas em 2022, ele foi um jogador importante, mesmo não sendo protagonista. Jogador que sempre ou entrava no segundo tempo, ou na rotação de elenco o Dorival usava. Então, por mais que tenha sido... Se esperava mais dele, né? Mas é que eu estou contando com um cenário que não seja o ideal do Saúl. Ok. Mesmo se a contratação não estourar, é um cara que tem qualidade técnica para ser ali um 12º jogador, um cara que vai ser bastante utilizado pelo Felipe Luiz por essa capacidade que o Eugênio falou, de ser um cara mais tático, com uma boa leitura de jogo. Então, o que o Eugênio falou, de ser um cara mais tático, com uma boa leitura de jogo. Então, ainda que sofra fisicamente, já um cara que está com 30 anos, vem de temporadas em que não jogou tanto assim. Pode ser que o futebol brasileiro seja um peso para ele até a ação, mas tem bola. De La Cruz, por exemplo, torcedor do Flamengo cobra muito, esperava mais o De La Cruz, mas eu vejo que tem sua utilidade no elenco do Flamengo. E o Saúl... mas ele está decepcionando no De La Cruz. Está decepcionando, mas é um jogador descartável. Jogou 6 meses bem e depois caiu muito. Mas é um jogador que você abre mão ali de olhos fechados, não vai servir mais. É um jogador que tem a... Acho que hoje não seria mau negócio se você trouxesse alguém para ocupar o espaço dele no elenco, porque ele não está conseguindo jogar. Com garantia que seja muito melhor, né? A gente sabe como o mercado é difícil, o Flamengo... E que jogue, principalmente, porque ele fica muito tempo fora eu acho também, que esse é o ponto principal do De La Cruz, físico. Físico, né? Então, mas o Saúl, eu vejo que é um cara... O Flamengo é um time
time que tem capacidade financeira para fazer esse tipo de contratação. Certamente a diretoria conta com um cenário em que o cara emplaca, com o Jorginho, por exemplo, chega, joga, veste a camisa de titular, e também o cenário em que o jogador pode enfrentar algumas dificuldades de adaptação. E mesmo nesse cenário, eu vejo que é uma boa aposta, uma boa contratação do Flamengo, mesmo que as últimas temporadas não tenham sido parecidas ou semelhantes com o nível que ele apresentava no auge. O Flamengo confirmou a chegada do Saúl para hoje à tarde, e aí ele vai realizar os exames médicos, que é de praxe, sempre, obviamente, todo novo jogador tem que fazer os exames para depois assinar contrato. O curioso é que ele estava praticamente certo com o time da Turquia. Como é que fala, Carino? Trabzonspor. Hã? Trabzonspor. Nossa, que coisa difícil. Trabzonspor. Esse time aí da Turquia, ele estava certo já, inclusive já ia viajar para fazer exatamente a mesma coisa, exames médicos. No meio do caminho, o Flamengo atravessou, hein, André? Alegou questões pessoais, né, para não assinar com a equipe da Turquia. Questão pessoal, o Flamengo tem uma proposta melhor. Ó o que eu tô fazendo. Questões pessoais, deve ser isso aqui, ó. Ou o Felipe Luiz mandou aquele zap, né? Pô, lembra de mim, jogamos junto. Oi sumido, né? Mas, sinceramente, pensando agora vindo para o Flamengo, parece até um cenário, não sei financeiramente, a comparação das propostas que ele receberia na Turquia e no Flamengo, mas esportivamente é bem mais interessante. Olha o tamanho desse time aí, Trabzonspor. Na Turquia, eu não consigo falar assim. Não, ele está bem atrás de Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas, mas nos últimos 15 anos chegou a ser campeão turco, tem jogado eventualmente competições europeias. Então, não é a elite do futebol turco, mas é um time que já figurou... pelotão ali, né? Eu não lembro agora o ano que ele chegou... Trabzonspor, é isso? Trabzonspor. Consegui, Trabzonspor, olhei. Não lembro, mas eu acho que ele ganhou o campeonato turco nesse século alguma vez, jogou competições europeias, enfim, mas é um cenário diferente, que no Flamengo você chega para ser uma peça importante de um time que é protagonista no seu continente. O cara, quando fica entre duas opções, assim como ele ficou, é óbvio que ele analisa a grana e analisa outras coisas também, aspecto esportivo. Tem gente que vai olhar só mais o aspecto financeiro. Tem o aspecto familiar, você está indo para 2 países muito longe, né, da Espanha, onde ele sempre jogou a vida toda dele. Então, acho que também isso pode influenciar de alguma forma. Um pedacinho na Inglaterra, mas depois voltou para É verdade. Teve a temporada do Chelsea. Mas no caso do Saúl, acredito que o fator Felipe Luiz pesou muito, porque um cara... Jogaram juntos por várias temporadas no Atlético de Madrid, foram campeões juntos, tinham uma relação próxima, então... Sabe que vai ser bem recebido, que vai ter espaço, Exato. Não é isso? Um cara que o conhece também. E mais do que isso, o Felipe Luiz, a gente percebeu pelos últimos episódios, principalmente com o Pedro, que cobra um nível de entrega, de intensidade, de aplicação tática que o Saúl tem. Você pode questionar ali se não é o melhor momento da carreira dele, mas é um cara que o Felipe Luiz certamente sabe que quando precisar improvisar, quando precisar que o jogador se sacrifique pelo grupo, ele tem esse perfil. Então, não acredito que o Felipe Luiz avalizaria um jogador que ele sabe que não vai poder contar e tirar o melhor. Então, certamente, é alguém que chega com a confiança do treinador. E é fundamental que isso aconteça, porque teve gente também, torcedor do Flamengo, questionando a relação do Felipe Luiz, diretores, dirigentes do Flamengo, conselheiros, a relação do Felipe Luiz com o Boto, que são muito próximos. Essa afinidade precisa existir, que os caras sentem na mesa. O Felipe Luiz... Ainda bem que são próximos. Exato, O cara é o cara do futebol, o outro é o técnico. Não, mas a gente sabe como o futebol gera ciumeira, né, Abel? Nesse meio de conselheiro, de gente que tá mais envolvido na gestão do futebol, que hoje é mais blindada no Flamengo. Então, é fundamental que o diretor e o treinador falem a mesma língua, que na hora que o Felipe Luiz sugira um nome como o do Saúl, o diretor, ok, vamos buscar, ou vamos entender a parte física. O que não pode acontecer é no caso do Mikel, que foi um jogador que o Felipe Luiz avalizou, o Felipe Luiz queria, entendeu que era necessário para o elenco, e por ruído mais externo do que interno, o Flamengo volta atrás. É o irlandês? O irlandês. Não contrata porque a torcida chiou. Nesse caso do Saúl, eu acredito que o torcedor rubro-negro não vai reclamar. Um cara campeão na Europa, um cara que estava jogando numa grande liga,
Mesmo o Sevilha lutando contra o rebaixamento, era o Sevilha, um clube muito tradicional. Muitas vezes não dá nem tempo da torcida chiar, que é natural também, né? Acontece várias vezes dos caras soltarem para ouvir o que o torcedor acha para ver se vai contratar ou não. Isso já acontece várias vezes com diversos clubes no Brasil. Outras vezes não, o cara vai lá e contratou quando vê e acabou, não dá tempo da torcida. Mas esse episódio... Nesse caso do irlandês deu tempo da torcida chiar. Pois é, o cara tava com passagem comprada, encaminhado e o torcedor não quis. Nesse caso eu vejo que é um nome que não tem rejeição, não tem por que existir rejeição e vejo até por essa saída do Gerson, é necessário que o Flamengo contrate um jogador. É mais um estrangeiro, né? O Flamengo já tem muitos estrangeiros no seu elenco. Hoje a gente tem uma margem de 9. Se não me engano, com a chegada dele, serão 9 estrangeiros no elenco do Flamengo. Tem que fazer essa conta depois. Não sei. Não vou te dizer, mas a gente... Não. Produção nos ajuda. Você quer fazer rapidinho agora? Então vai. Rossi... Varela... Vinha, Varela, Pulgar, De La Cruz, Plata, Arrascaeta e a chegada do Saúl agora. E falta... Quantos foram? O Jorginho vai contar com o italiano. Jorginho italiano, exato. Deu 9? 9. E quantos podem jogar? 9. 9 é o limite. Então, tem o Carrascal para chegar. Exato. Então 9 que podem estar entre os relacionados, é isso? Não, mas isso significa que os próximos movimentos do Flamengo tem que olhar mais para o mercado interno ou para jogadores brasileiros voltando da Europa. O Flamengo acertou a contratação do meia Saúl Ñíguez, ex-Atlético de Madrid. O time rubro-negro acelerou as negociações nas últimas 24 horas para concretizar o negócio rapidamente. Por isso, o Fla antecipou a chegada do jogador ao Brasil de quarta para esta terça-feira. Tá acontecendo! Saúl Ñíguez está cada vez mais perto do Flamengo e a vontade do jogador de vestir um manto sagrado parece grande. Saúl desembarca no Rio de Janeiro ainda nesta terça-feira, 22. Ele chegaria na quarta, mas quis antecipar a chegada, segundo Vene Casagrande. O Flamengo, por sua vez, só fará o anúncio oficial da contratação após a realização dos exames médicos, como de praxe. Após a aprovação nos exames, Saúl vai assinar contrato de 3 anos com o rubro-negro, ou seja, o vínculo vai até julho de 2028, quando o espanhol terá 33 anos. O jogador chega de Madrid, deixando o Atlético, clube onde atuou, ao lado de Felipe Luiz, que hoje técnico do Flamengo. A dupla se reencontra no Brasil e o reforço certamente tem dedo do treinador flamenguista. Flamengo confirma a chegada de Saúl. O clube não anunciou a contratação oficialmente, mas confirma que o jogador chega ainda hoje. Segundo o Flamengo, Saúl desembarca no Aeroporto Internacional Tom Jobim às 17h45 de Brasília. O Mengão até traz os dados do voo direto, que vem de Madrid, com código IB269. De acordo com o Flamengo, os exames médicos serão realizados na manhã de quarta-feira, 23. Ele vai se reunir com José Boto e assinar contrato. Então toda a chegada de Saúl será publicada pelo clube nas redes sociais. O clube avisa ainda que não há previsão para atendimento à imprensa no aeroporto e Saúl chega por saída alternativa para não impactar na rotina dos demais passageiros. O Flamengo está próximo de anunciar o primeiro reforço nesta janela de transferências. Trata-se de Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid SPE. Sendo assim, com a chegada do espanhol, o mais querido estará proibido de contratar novos estrangeiros. De acordo com a lei estabelecida pela Confederação Brasileira de Futebol, os clubes brasileiros podem registrar apenas 9 estrangeiros por partida no Brasil. Atualmente, o Flamengo tem 7 atletas que nasceram no exterior. São eles Rossi, Plata, Arrascaeta, Varela, Vinha, De La Cruz e Pulgar. No entanto, vale lembrar que o Flamengo também está próximo de anunciar a chegada de Jorge Carrascal. Portanto, com as contratações do colombiano e de Saúl Ñíguez, o mais querido só poderá contratar atletas nascidos no Brasil. A presença de Jorginho é um ponto importante que merece destaque. O atleta nasceu no Brasil e se naturalizou italiano. Portanto, o volante tem dupla cidadania. Sendo assim, o meio-campista não é considerado um jogador estrangeiro.
A janela de transferências fecha apenas no início de setembro. Sendo assim, o Flamengo tem cerca de 1 mês e meio para contratar novos jogadores e tentar ganhar os principais títulos da temporada 2025. O Flamengo encaminhou a venda de Wesley à Roma, da Itália, por 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, além de possíveis 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais por metas. O jovem de 21 anos já aceitou a proposta da equipe europeia, enquanto o rubro-negro deu sinal verde para a transferência. Atualmente, com 26 anos, Dodô foi um dos destaques da Fiorentina na temporada, com 5 assistências em 46 jogos, somando todas as competições, ajudando a equipe a terminar na 6ª colocação na Série A e a semifinal da Conference League. As boas atuações renderam convocação para a seleção brasileira em setembro de 2024. Na ocasião, Dorival Júnior chamou o lateral para repor baixa de Wanderson, suspenso, e ele ficou no banco de reserva em partida contra o Uruguai. O vínculo de Dodô com a Fiorentina vai até junho de 2027. Recentemente, as partes tentaram negociar uma renovação, porém sem sucesso. O jogador chegou a ser especulado no Barcelona e em alta no mercado seria a opção mais difícil para o Flamengo, mas a altura para suprir a saída de Wesley. A história de Lucas Vázquez pelo Real Madrid chegou ao fim após o Mundial de Clubes. O jogador, que começou como atacante na base do time merengue, se tornou lateral direito e peça importante nas conquistas históricas. Mesmo com 35 anos recém-completados, o espanhol entrou em campo em 51 partidas da última temporada, contribuindo com 2 gols e 7 assistências. Atualmente ele está livre, vem sendo sondado por clubes como Juventus e Besiktas. Com 10 jogos pela seleção brasileira no currículo, Emerson Royal está no Milan, mas não entra em campo desde 22 de janeiro, quando sofreu uma lesão na panturrilha durante o jogo contra o Girona, e não faz parte dos planos da equipe rossoneira para a próxima temporada, e teve trajetória marcada por altos e baixos no clube italiano. Aos 26 anos, Emerson tem futuro incerto, e um retorno ao futebol brasileiro seria a boa oportunidade para revigorar a carreira e aproximá-lo da seleção. Para o Flamengo, seria a chance de adquirir um jogador ainda jovem e com experiência em grandes clubes como Milan, Barcelona e Tottenham. Promessa do Arsenal há 10 anos, Hector Bellerin se tornou um lateral consolidado na Europa. Após 6 temporadas com os Arsenal, o espanhol somou passagens por Barcelona e Sporting e atualmente está no Real Betis. Essencial na equipe de Sevilha 2 temporadas, lidou com lesões em 2024 e 2025 e acabou perdendo espaço em 2025, entrando em campo apenas 13 vezes. Aos 30 anos, o jogador tem contrato com o Betis até junho de 2028 e é avaliado em apenas 2 milhões de euros, 3 milhões de reais na cotação atual, segundo o site Transfer Market. Nome menos conhecido dentre os listados, o romeno Andrei Ratiu talvez seja o que vive melhor momento no futebol europeu. O jogador de 27 anos fez grande temporada pelo Rayo Vallecano, da primeira divisão da Espanha, e entrando em campo em 36 partidas e contribuindo com 2 gols e 3 assistências. Ratil se destaca por atacar em profundidade a defesa adversária com ultrapassagem, invadindo a área oposta constantemente. A força ofensiva faz do camisa 2 do Raio ótima opção para substituir Wesley no Flamengo. Recentemente, foi especulado no Wolfsburg, na Alemanha. A negociação de Saúl Ñíguez com o Flamengo ganhou os holofotes da imprensa espanhola nesta segunda. O acerto com o clube carioca aconteceu após uma reviravolta inesperada na ida do meio ao Trabzonspor, da Turquia. Segundo jornais espanhóis Marca e AS, o jogador de 30 anos alegou motivos pessoais para romper o acordo com os turquês, que já estava afirmado e com exames médicos agendados. O jornal Marca classificou o episódio como o fim de uma novela, lembrando que o espanhol sequer embarcou para a Turquia, onde jogaria pelas próximas 4 temporadas ao lado de outro ex-colchoneiro, o Savic. Ainda segundo a publicação, o Flamengo entrou em cena no momento da desistência e acelerou as tratativas. Saúl vai reencontrar no clube carioca o ex-companheiro de Atlético de Madrid, Felipe Luís, hoje técnico da equipe. O jornal AS acrescentou que a família de Saúl não se mostrou entusiasmada com a mudança para a Turquia, o que foi determinante para a mudança de planos. O clube turco, por sua vez, confirmou publicamente a desistência do jogador, após já ter combinado os detalhes logísticos para sua chegada.